Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui comigo e o nosso assunto de hoje é a membrana plasmática. Quem vos acompanha hoje aqui novamente é o professor Moab e nós vamos falar um pouquinho mais aprofundado, cadinho, sobre a membrana plasmática, que é aquela membrana que envolve as células. Muito bem, o que é a membrana plasmática ou mais conhecida como membrana celular? É uma película delgada, né, e ela é elástica que envolve a célula. Nós temos que pensar o seguinte, que essa membrana plasmática, ela é sim elástica, ela é sim delgada, inclusive nas células vegetais. Mas ela não é dura, a célula vegetal não é resistente. Para proteger essa membrana nas células vegetais, existe a parede celular, que é aquela composta por celulose, que vai deixar a célula mais durinha com formato bem diferenciado, certo? A formação da membrana plasmática. A membrana plasmática é formada por camada de lipídio e fósforo, ou seja, ela é lipoproteica. A camada, gente, a principal característica da formação da membrana plasmática é que ela é bicamada, duas camadinhas, fosfolipídica. Não esqueçam disso, tá? Ó, aqui é a camada de cima e aqui é a camada de baixo, certo? E neste centro aqui é onde a gente chama de bicamada fosfolipídica. É porque aqui em cima tem o fósforo, e aqui no meio fica o lipídio, o colesterol, a gordura, tá bom? Fica aqui. Não esqueçam disso. Só para vocês entenderem melhor, trouxe aqui para vocês verem uma imagem AK, ó. Tá vendo ali? O lipídio e o fósforo formando essa cavidade. Por isso que, lembra quando eu falei para vocês lá atrás que quando a água chega na nossa célula, ela não pode atravessar no meio. Não dá para atravessar, porque a água e o óleo não se misturam, são apolares, não dá certo, entendeu? Então, a água tem que utilizar de outros mecanismos para entrar e sair de dentro da célula. Sendo assim, ela não pode atravessar no meio dessa bicamada fosfolipídica, certo? Tá vendo aí que até esse formato dela aí, achei essa imagem muito interessante, porque até esse formato já mostra a elasticidade que tem uma célula. Formação: bicamada fosfolipídica formada por fósforo, lipídios, que são gorduras, colesterais, certo? Prosseguindo. Composição, muito bem. A membrana plasmática ao todo, ela é formada por proteínas integrais ou periféricas, quando estão só numa parte da membrana. Integral é quando ela é chamada de transmembrana também. É quando ela ultrapassa, ela atravessa totalmente a membrana de um lado para o outro. Lembrando que aqui, gente, ó, aqui é a parte, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês, é a parte externa da célula e aqui dentro é a parte interna da célula, tá? A gente já sabe disso. Então, essa proteína, ela vai permitir a passagem de fora para dentro e de dentro para fora também, certo? Continuando, além de tudo, ainda ela também é composta, ela também é formada por glicídios, que são açúcares, a gente chama de glicoproteína, que ela tem uma importância extrema para as nossas células, que nós vamos falar sobre isso já, o glicolipídio e tudo isso que você está vendo aí, nós chamamos de glicocálice. Vamos escrever aqui para vocês não esquecer. Vamos anotar esse nome aí, porque esse nome é extremamente importante, tá? Anota isso daí, glicocálice. Bem, as funções da membrana plasmática. A membrana plasmática, ela tem várias funções, mas a gente vai elencar algumas delas aqui. Manutenção de integridade celular. Não entendi o que significa tal nome muito diferenciado aí. Muito bem. Se a membrana plasmática, se a célula sofre um acidente ou ela for lesionada, por exemplo, o citoplasma vaza e aí ela vai se desintegrar, vai entrar em lise, e esse processo da membrana estourar, a gente chama isso de citólise. A membrana estourou, o citoplasma vaza, morreu a célula, acabou. Para que isso não aconteça, como ela também é elástica, já é uma defesa da célula, tá vendo isso? Já é uma defesa dela, ela permite algumas pequenas lesões que não afetam a estrutura celular dela, porque a membrana apresenta uma capacidade de regeneração, ou seja, é uma reconstrução rápida sem destruir a célula. Toda essa bicamada fosfolipídica vai apresentar maneiras de perpetuar, de garantir a integridade celular sem que ela entre em lise, sem que ela entre em citólise, certo? Sem que ela rompa.
Muito bem. O próximo. Reconhecimento intercelular e molecular. Esse reconhecimento, gente, ele depende diretamente do glicocálice, certo? Que nós vimos agorinha, glicocálice. Muito bem. Isso daqui é aquele conjunto de glicídio, glicoproteína, das proteínas periféricas, das proteínas integrais, tudo isso daí é que vai fazer o reconhecimento intercelular. Por exemplo, as células elas formam tecido do meu fígado porque elas se reconhecem e células idênticas, células irmãs, células iguais vão formando tecidos, né? Assim que a gente falou, um conjunto de células parecidas, iguais, semelhantes formam tecidos e assim por isso que formam tecido pancreático, tecido muscular, cardíaco, tecido etc e tal, certo? Então esse reconhecimento intercelular acontece graças ao glicocálice, aos glicídios e às glicoproteínas que ficam em cima da membrana plasmática, ok? Outra coisa que isso elas também reconhecem células estranhas. Por exemplo, chega uma bactéria e quer aclopar nela, ela não vai permitir porque é uma célula estranha a esse reconhecimento molecular. Permeabilidade seletiva, essa é a que nós estamos falando dessa permeabilidade seletiva que há 200 anos, né? A permeabilidade seletiva é a função, talvez uma das mais importantes dela, é que ela escolhe quem entra e quem sai, o que entra e o que sai da célula. Todos os catabólitos da célula serão jogados para fora pelo complexo de Golgi, então o complexo de Golgi tem acesso, né, ali geral nela. Ele chega nela e devolve, fala, ó, joga isso fora aí, joga isso no extracelular aí e o sistema linfático, sanguíneo que carrega isso embora. Ela vai permitir a passagem. Agora, como é que acontece essa passagem, professor? Aí isso é o assunto da nossa próxima aula, que vai ter várias formas de passagem pela membrana, para que não aconteça uma ruptura, para que não aconteça uma citólise, uma lise nessa membrana plasmática, para ela continue com a integridade dela perfeita, certo? E o que entra? Entra o carboidrato, lipídio, a gordura, a água, o oxigênio, sai o gás carbônico, isso tudo é importante para entrar. Sendo assim, ela também vai ter mecanismo para passagem pela membrana. Então ela escolhe o que entra e escolhe o que sai, certo? E por fim, nós falamos da transdução ou condução de sinais específicos. As proteínas, elas recebem esses sinais, geralmente são químicos, por exemplo, hormônio, antígenos, etc e tal. E eles conduzem esses estímulos para dentro da célula. Esses sinais, eles chegam até o núcleo e eles estimulam os nossos genes, lá o nosso DNA, a produzir proteínas específicas que são necessárias para a sobrevivência da célula ou para a sobrevivência do corpo, etc e tal. Que as células têm essa comunidade intercelular, essa comunicação intercelular, certo? Essa foi a nossa aula sobre membrana plasmática, simples, né? Mas a gente viu várias coisas que a gente não havia visto no vídeo anterior sobre membrana plasmática. Eu espero que vocês tenham entendido. Quaisquer dúvida me coloca à disposição, pode me procurar, faça as atividades e me devolva e faça essas devolutivas aí nas nossas plataformas. Um grande abraço, se cuidem e até a próxima.